Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, veremos uma quarentena bíblica que foi vivida pelo maior personagem da história da humanidade. O texto bíblico é curto, mas seu significado transcende toda a compreensão humana. Quando Deus fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou pela prova terrível da tentação, no deserto, no árido monte, cercado de feras, mas venceu para cumprir sua missão salvífica e nos dá a vitória aos que o aceitam como seu Salvador. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, vimos que o profeta Elias passou por terríveis momentos em sua vida quando se recolheu com medo de morrer numa caverna no deserto. Mas Deus não o abandonou e foi ao seu encontro levando a provisão divina e mandou que se levantasse e caminhasse durante 40 dias e 40 noites e com vigor daquela alimentação, pois ainda teria que cumprir missões de grande valor para Deus. Ungiu um rei na Síria, ungiu Jeú, rei sobre Israel, e ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar. Depois não morreu. Não foi sepultado, mas foi arrebatado no redemoinho para os céus. Sua quarentena terminou com grande repercussão para o povo de Deus. No Monte da Transfiguração, Elias apareceu ao lado de Moisés de forma gloriosa, falando com Jesus. Hoje vamos falar sobre a quarentena que podemos considerar a mais importante registrada na Bíblia Sagrada. A quarentena vivida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começar a apresentar seu maravilhoso ministério terreno, quando trouxe para o mundo a mensagem divina para a salvação do homem. A Bíblia diz que João, quando João Batista batizava junto do Rio Jordão, Jesus veio para ser batizado por ele. Foi uma grande surpresa para João e para todos que ali estavam. O batismo de João era bem conhecido e se constituía no batismo para arrependimento de pecados. Mateus 3, 1 a 6. O evangelista Mateus assim registrou a chegada de Jesus ao Rio Jordão. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus 3, 13 e 14. João, o batizador, ficou surpreso e sem entender o porquê da vinda de Jesus para ser batizado, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o próprio João já havia declarado perante uma multidão. João 1,29. Diante da pergunta de João, diz a Bíblia: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 15 a 17. Desse modo, podemos receber ou perceber quão humilde era nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz a Bíblia, não é? Salvador do mundo, que encarnou do ventre da bendita Virgem Maria e se fez homem para cumprir a missão gloriosa que o Pai lhe entregou, devia oferecer a sua vida em sacrifício para salvar o homem perdido. Ele não precisava se batizar, muito menos no batismo de João, que era para a confissão e remissão de pecados, mas submeteu-se, como ele disse, para cumprir toda a justiça. Saindo das águas do Jordão, Deus autenticou seu ministério quando os céus se abriram, o Espírito Santo pousou sobre ele na forma de uma ave e o próprio Deus fez ouvir sua voz alta e sonante dos altos céus, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Até então, Jesus, que tinha por volta de 30 anos de idade, era um jovem solteiro. Era conhecido como filho de José e de Maria, que exercia a profissão de carpinteiro, ajudando seu pai, que já era de idade. Mas para iniciar seu ministério, primeiro, Jesus passou pelo batismo de João. Depois, Mateus registra o que aconteceu com ele antes de começar a pregar. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Esse texto da Bíblia nos revela algumas importantes mensagens para nós. Primeiro, Jesus não começou logo a pregar. Depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto da Judéia, uma região profundamente árida e inóspita. O evangelista Marcos diz que ele foi tentado por Satanás e vivia entre as feras. E os anjos serviam. Marcos 1, 12 e 13. Podemos imaginar a situação em que Jesus se encontrava. Ele estava na condição humana, como homem, experimentando situações jamais passadas em sua vida. Ali, dia e noite, durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem se alimentar e ainda mais cercado pelas feras do deserto. Certamente os dias eram terríveis em sua provação e as noites eram aterrorizantes. Mas o mais terrível foi a tentação que teve que suportar como verdadeira prova de fogo antes de sair para cumprir a sua missão. O diabo tentou Jesus 3 vezes, está escrito. A Bíblia diz que depois dos 40 dias em jejum, Jesus teve fome, era natural. E se chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 3 e 4. Moisés e Elias passaram também 40 dias e 40 noites sem comer, mas nenhum deles encarou a presença do tentador maligno diante de si, de maneira tão tremenda. Mas diante da primeira tentação, que explorou o lado humano e orgânico de Jesus, depois de ser privado da alimentação durante tanto tempo, o adversário tentou, sugerindo que, se ele era o Filho de Deus, transformasse as pedras em pães para se alimentar. Mas, graças a Deus, para a sua eterna glória, Jesus enfrentou a tentação usando a poderosa arma da palavra de Deus e respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Assim terminou a quarentena de Jesus, tentado pelo maligno, mas venceu a primeira investida do maligno. No próximo programa veremos as outras 2 tentações sofridas por Jesus em sua grande vitória sobre os poderes do mal. Eu indago, você já enfrentou situação como o deserto? Você já foi tentado alguma vez? Certamente, mas para vencer, sejam quem for, tem que seguir o mandamento de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está forte, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Se você não é cristão ou crente em Jesus, aceite-o como seu Salvador antes que seja tarde. Você não sabe o dia de amanhã. Se está desviado, afastado da igreja, volte o mais breve possível para Jesus.
Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Prisões, leões querem calar o meu louvor. Baal, Mamon querem minha adoração. Que venha o vento e sua fúria, eu não vou me abalar. Um escolhido eu sou, vou na direção de Deus. O meu alvo é o céu, levo as marcas da promessa, a coragem de Davi, tenho a fé de Abraão, ousadia de Josué. Ao som da minha adoração, o inimigo vai cair. Se o mar se agitar, eu vou em nome do Deus vivo. Se o gigante me enfrentar, eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Adorarei até o fim. Se Jezabel me perseguir, eu vou em nome do Deus vivo. Se Faraó me cercar, eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Adorarei até o fim. Abriram fogo contra mim, querem me ver recuar, mas o Deus que me chamou e escolheu para lutar. Se eu morrer, adorarei. Se eu vencer, adorarei. Nada que mais me importa. Minha pátria é o céu. Em nome do Deus vivo. Se o gigante me enfrentar, eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Adorarei até o fim. Se Jezabel me perseguir, eu vou em nome do Deus vivo. Se Faraó me cercar, eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Adorarei até o fim. Mesmo que as lutas venham contra mim, com a minha adoração, adorarei ao Rei. Não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. Eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que
la. Oh, oh, oh. La 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, começa agora mais um Visão Panorâmica. Confira as manchetes de hoje. Escola Logos do Casemp recebe visita de parlamentares cristãos. O Brasil está numa crise institucional sem precedentes. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Escola Logos do Casemp recebe visita de parlamentares cristãos. No dia 17 deste mês, segunda-feira, a Escola Logos, que pertence ao Centro de Assistência Social Pastor Eugênio Martins Pires, o Casemp, vinculado à Assembleia de Deus em Parnamirim, ADEPAR, recebeu a visita da deputada federal Carla Dixon, do deputado estadual Albert Dixon e da vice-prefeita de Parnamirim, Elienay Cartacho, e também do vereador Tiago Cartacho, além da diretoria da ADEPAR e de outros assessores eclesiásticos. A Escola Logos está em construção há mais de 10 anos. Começou com o apoio do Programa de Educação Fiscal Nota 10, na época da então governadora Vilma de Faria, que deu todo o apoio ao empreendimento do Casemp. Foram feitos diversos repasses mediante o recolhimento de cupons e notas fiscais pelo Casemp, visando melhorar a arrecadação de tributos. Com o repasse financeiro, foi possível construir o prédio da escola, mas o programa foi suspenso e a construção parou. Outros governos assumiram, mas o programa de incentivo fiscal parou e a escola estava se deteriorando. Graças a Deus, com o apoio de pessoas voluntárias, notadamente do Ministério da Família com Cristo, que realiza os encontros de casais com Cristo e de jovens com Cristo, foi possível implementar melhorias no prédio, como a construção do piso da escola e outros benefícios importantes, mas ainda falta muito para o término do prédio. O prédio da Escola Logos foi projetado por Ilana de Castro e Cris Sperancini quando eram alunas da Faculdade de Arquitetura, mas com responsabilidade técnica do engenheiro Marcos Solon. É talvez o único prédio escolar de Parnamirim que obedece a todos os parâmetros do Ministério da Educação e Cultura, com salas de aulas amplas, corredores espaçosos, local de biblioteca e laboratórios nos padrões técnicos para funcionar qualquer escola, até mesmo de nível superior. Com o apoio do deputado Albert Dixon, o estado do Rio Grande do Norte, no atual governo da senhora Fátima Bezerra, conseguiu uma emenda parlamentar para a construção da quadra esportiva, elemento fundamental para a futura escola. Essa parte do projeto já teve início com a previsão para término antes do final do ano. A deputada federal Carla Dixon resolveu visitar a obra ao lado dos parlamentares já citados, com o intuito de criar condições para o apoio federal a esse grande projeto educacional. A deputada federal, os outros parlamentares e todos os que visitaram a obra ficaram admirados por sua dimensão e concepção estrutural e arquitetônica, que certamente beneficiará muitos alunos de Parnamirim. O pastor Elinaldo, que concebeu o projeto da Escola Logos, prevê que a escola atenderá ensino de primeiro grau durante turnos matutinos e vespertinos e cursos profissionalizantes na parte noturna.
Ao término da visita, a deputada Carla Dixon deu a sua palavra de apoio, prometendo medidas para habilitar o Centro Social Eugênio Martins Pires a receber aporte dos recursos federais. O CASEMP tem a direção da administradora Raquel Castro e como diretor do Conselho Diretivo o pastor Elinaldo Renovato, que é educador, professor, aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Falando aos visitantes, o pastor Elinaldo Renovato expressou o sonho de ver a construção da escola concluída, a fim de contribuir para a melhoria da educação em Parnamirim, bem como ensejar oportunidades de trabalho para muitos profissionais da área da educação. Quanto ao formato da administração da Escola Logos, ainda está em avaliação se será uma escola de caráter privado pelo CASEMP ou em convênio com alguns órgãos municipais ou estaduais. O Brasil está numa crise institucional sem precedentes. A população, consciente do valor das instituições do Brasil, está perplexa quando vê que os poderes da nação estão em conflito e aberta divisão e falta de harmonia. O Congresso Nacional, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, formado por parlamentares eleitos pelo povo para lhe representar na busca de projetos e ações em favor do povo, demonstra total desinteresse pelo bem-estar da nação. Com exceção de uma parte de representantes que defendem os legítimos interesses nacionais, grande parte dos nossos políticos só pensam nas próximas eleições. Medidas propostas para beneficiar o povo são engavetadas por decurso de prazo, pelo claro propósito de lideranças em prejudicar o governo atual, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. A mais preocupante situação em termos de dissonância de interesses nacionais pode ser vista de modo claro e evidente. Está sendo protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Suas Excelências, ministro da Suprema Corte Brasileira, dão demonstrações claríssimas de que não estão cumprindo seu papel de defensores da Constituição do país. Um ministro há poucos dias deu um parecer para instituir o crime de abuso do poder religioso. Por que tal proposta que escandalizou e causou perplexidade entre os cristãos? Suas Excelências não querem que os religiosos fiéis de igrejas evangélicas ou católicas possam ter representantes dos cidadãos que professam a fé bem-sucedidos nas eleições. Eles se calaram solenemente quando corruptos e ladrões se elegeram com desvio de recursos públicos nos últimos anos. Já existem projetos de lei no Congresso com o objetivo de dificultar a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil, considerado o país de origem cristã, há projeto prometendo cadeia para pastor ou líder religioso que emitir mensagem contra a homossexualidade, a prostituição e a ideologia de gênero. Tudo isso que é abominação a Deus é tratado como discurso de ódio. Oremos por nosso país. A Igreja de Jesus Cristo tem o dever moral, bíblico e espiritual de orar por nossa nação. Nesse momento grave de crise ou de crises institucionais, econômica, financeira e também pela pandemia do coronavírus, que tem sido usada como arma política e criminosa contra o povo brasileiro. Oremos por nossa pátria para que Deus sare a nossa terra, como manda a santa palavra de Deus. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez sou grato a Deus por vocês que nos prestigiam nesse horário, não é? Que Deus abençoe a todas as suas famílias e vou orar mais uma vez. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por tantos irmãos e amigos, cristãos, evangélicos ou não,
que nos prestigiam neste horário, neste programa. Abençoa a todos e a cada um, as suas famílias, os seus lares, Senhor, o seu casamento, dando muita paz e saúde, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se o mar se agitar, eu vou, em nome do Deus vivo. Se o gigante me enfrentar, eu vou, em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Adorarei até o fim. Se Jezabel me perseguir, eu vou, em nome do Deus vivo. Se Faraó me cercar, eu vou, em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está